Fala, bichos queridos dessa minha natureza. Começamos mais um episódio. Bicho, gente, podcast. Hoje vamos falar sobre bicho não é brinquedo. Cuidado, né? Não brinque Hoje com não isso. brinque com isso. Aqueles que andam de verdade, que fazem cocô de verdade, que esses não são brinquedos, né? Hoje estamos aqui com o time completo, né? Temos Irene Prestes, psicóloga e antropóloga. Temos Valquíria Garcia, médica veterinária, estudante de psicologia. Bárbara Meira, Oi, estudante gente. de Boa psicologia noite. e formada em marketing. E eu, Fernando Félix, adestrador comportamentalista. Antes de entrar no assunto, agradecer o nosso patrocinador lá do Bay Studios, que está dispondo pra gente esse cenário maravilhoso. Então, se você curte o assunto e tem um podcast pra fazer, fala com o cara aqui que a parada é muito sinistra. Vamos lá. Estamos na roda e vamos falar sobre bicho não é brinquedo. Os vivos. Quem conhece aí uma história de algum bicho que sofreu por ser tratado como brinquedo? Ai, gente. Vai, Val, conta aí as tuas histórias de consultório, não tem? Eu tô tentando... Um que chegou machucado, quebrado, capaz de quebrar, sei lá, qualquer coisa. Porque... Eu tenho uma história que eu conheço de uma família que eu... Não exatamente a gente enquadra nesse quesito do brinquedo, mas é mais como um objeto em si, né? Eu lembro que na época do Covid, lá em 2020, acho, essa família tinha um Schnauzer e daí esse cachorrinho acabou falecendo. E aí a família tinha recém se recuperado também do Covid, né? E aí para não ficar aquela situação assim, e agora o que a gente faz, né? Vamos deixar as crianças sem um bichinho e tal. Não esperou nem esse momento do luto, sabe? Já em seguida, coisa de uma semana depois, eles já tinham comprado um outro cachorro, que era um Spitz daí. E hoje eu vejo, né, isso aí foi acho que 2020 ou 2021, não lembro, mas assim, 2, 3 anos depois eu vejo o desenvolvimento que tem e o lugar que esse bichinho tem na vida dessas crianças, que é bem objeto. Ficou assim, sabe, sem aquele espaço de tempo de gerir um luto, de analisar o papel daquele animal dentro daquela família, de ter perdido um membro da família. Foi como se tivesse perdido um objeto. E como a gente perdeu um objeto, então vamos repor esse Comprar outro, né? esse objeto. E a gente pensa na responsabilidade que esse cachorro vai ter, né? Isso. Em suprir todas as expectativas que é da criança, da família, Isso. porque veio pra tampar um buraco ali, né? Então, coitado. Veio para tampar um buraco em partes, né? Porque eu até estava falando isso para Bá, assim, que eu acho que a grande questão até dessa coisa do bicho não ser um brinquedo, o pet não ser um brinquedo, tá no significado que às vezes os pais dão para esse animal quando eles presenteiam a criança com um bichinho Com um de bicho. estimação. Total. Porque total. e na boa intenção, porque às vezes é uma coisa assim, não, olha, eu acho que você tá precisando de mais responsabilidade, então vai ser legal a gente dar esse animalzinho para você, mas às vezes é o pai que quer, a mãe não, ou vice-versa, não é um acordo familiar, né? A entrada daquele pet dentro da família. E aí essa criança acaba ganhando aquele animal como um objeto mesmo. Eu ganhei no Natal, eu ganhei no dia do meu aniversário, eu ganhei no dia das crianças. E aí, já que ele fica nesse lugar de objeto, logo, né, quando ela tiver um outro objeto que seja mais interessante, aquele animal, Perde o valor. né, vai perder o valor. Ou ao longo dos dias, né? Das Isso, semanas, isso. aquele objeto vai começar a dar sinais de que ele não é tão objeto assim. Exatamente. E ele não é tão Vai legal dormir, quando ele e não parecia... Quando ele parecia ser. Quando chegou com um lacinho, cheirosinho, Sim, bonitinho, fofinho, né? Que era o desejo da criança naquele momento, os pais quiseram de uma, né? Porque assim, não é por mal, é óbvio. Sim, Ninguém legal não falar faz isso. nada por mal, pensando Cheio de mal. boas intenções, Claro, né? cheio de boas intenções, mas era um desejo da criança e não da família, de receber um membro dentro dessa casa, né? De pensar, de planejar nesse membro que está sendo inserido dentro dessa família, né?
Exato. E aí até tava falando pra Bach, eu falei, quais são as consequências desse animal como objeto? Aí a gente percebe que logo em seguida, não, ó, eu dei pra você porque você ia cuidar, você ia juntar o cocô, você ia limpar o xixi, tudo, né? levar pra passear A e tal. água, ia controlar a água do Isso, cachorro. como se uma criança pudesse cuidar de outra criança, né? Sim. Aham. Isso. E aí o que acontece Não é dá que conta. essa criança começa a ficar com raiva das obrigações que ela tem para o animalzinho. Muitas vezes ela acaba Descontando. descontando nesse animalzinho, né? Sem querer também, a frustração que ela tá tendo, recebendo ali, porque ela tá obrigada a cuidar daquele bichinho, né? Até porque ela ganhou um bichinho, não uma sacola de responsabilidades. Exato. Né? Não, mas tem criança que não dava conta nem do... Era Tamagotchi? Como que é? O bichinho Aham, virtual? O Tamagotchi? bichinho virtual. Eu deixava ele morrer. Então você pensa que num bichinho virtual era um estágio, talvez. Nem no estágio eu dei conta de cuidar quando era criança. Imagina. Lembra? Lembra. Gente, então, criança não dá conta de tanta responsabilidade assim. E daí o fim disso tudo é uma família estressada, procurando os serviços do Fernando para resolver o problema. Ou o abandono, né? O abandono, né? O O que faz abandono. com esse cachorro. Não, e mais Com esse bizarro pet. do que isso. Daí, Exato. quando entra em contato com o tio Fer, né? Ótimo. Vamos consertar esse cachorro e tal. Daí eu chego, em muitas situações acontece de eu chegar na casa e a pessoa falar assim: oi, tio Fer, tudo bem? Ó, esse é o Dudu, ele tem, né? Dudu, nome fictício, por favor. Nada pessoal. Ele tem 6 anos já, ele já é uma criança responsável, e é ele, o Lulu é dele. Ele que vai cuidar. Ele é o dono do Lulu. O Lulu é o cachorro do Dudu. Beleza. E aí a pessoa sai e me deixa só com a criança. Ai, gente. Nossa. E daí a Saia criança justa. dispersa, o cachorro dispersa, porque geralmente isso acontece com um filhotinho, a criança ganhou um filhotinho, e daí a família, claro que sem saber, preocupada, pô, vou chamar um adestrador, só que aí o adestrador chegou, beleza? Resolve aí que eu já volto. Agora resolve. Né? Aham. Com você agora. Ai, E daí a criança não aceita, né? Do jeito que ela aceita dos pais, ela não aprende como ela aprende com os pais. Sim. Não tem os pais do lado ali pra colocar, né, a criança prestando atenção e tal. E não tem E daí- maturidade pra entender Daí eu também, tenho que ser muitas vezes, adestrador né? em dobro, porque eu preciso conseguir a motivação do cachorro pra ele aprender o que eu tenho pra ensinar e preciso conseguir Também a da motivação criança. da criança. Então, enquanto eu dou petisco pro cachorro, eu fico ou perguntando pra criança: você viu isso aqui que aconteceu? Daí a criança: o quê? Não vi. E daí pronto, eu sei que eu jogo o foco dela pra lá. Ou outra coisa, você consegue? Nossa, agora eu duvido que você consiga fazer. Tá, pega o petisquinho. Daí são 2 ferramentas que funcionam muito bem. Só que daí, quando termina a sessão e dá certo, a sessão inteira já aconteceu várias vezes, a pessoa chega em casa: e aí, meu filho, o que você aprendeu? Ah, eu aprendi a dar petisquinho pro cachorro. E pronto. E daí uma sessão de 1 hora Virou nisso. virou nisso, Aham. né? Dizendo o quanto a criança não dá conta, Conta. né, de todo o trabalho, Sim, né? sim. Que não foi É só... porque é uma série de detalhes, é uma espécie diferente e Mas aí tal. é que tá. Conta disso, O né? adulto por trás dessa situação toda, ele tem que desejar também esse animal. Não é só dar um presente para a criança e colocar, porque ele tem que saber que ele vai ter que ter tempo suficiente para educar o filho Uhum. E o e o cachorro. animal. E não é só a Ao criança que mesmo convive, tempo. né? É. Porque daí a criança vai aprender como fazer, mas não é dentro da casa não é só a criança que tá lá. Sim. Os pais, o irmão, sei lá. Tem mais gente nessa casa e daí a responsabilidade da criança em aprender e dar continuidade no adestramento. Não, imagina que você... O cachorro, ele não é só do Dudu, né? Esse. O Lulu, O Lulu, não é só do Dudu. do Dudu. É da família. É. Do Dudu, Tá na né? família. Na verdade, o Lulu é um cachorro, ele não é de ninguém, né? Ele, né? A família é responsável por ele, Responsável por todo- mas ele não é uma propriedade. Ele é membro da Ele é membro. Não, daí pior é ser né? um gato, né? Que daí é mais. O gato é mais objetalizado ainda. Não, mas assim, ele é mais autônomo. Então ele não dá muita bola Impõe pra. mais limites, né? Isso. Então, nessa relação, porque o cachorro ainda é. Vou usar a palavra bobão porque não me vem outra coisa na cabeça. De estar sempre ali, junto. Aquela rivalidade entre caninos e felinos, né? Que o canino sempre olha pro felino, é um bobão lá. Mas aí o felino não Felino vai com fazer cara de- automaticamente o que você quer e na hora que você quer. Então, eu acho que piora essa questão quando o presente, o brinquedo, é o gato ao invés do gato. cachorro, né? Cérebro. E os gatos sofrem muito mais com problemas.
O gato é bem isso. O gato resolve, sofre muito mais com problema de comportamento, porque ele tem essa ideia de, não, gato não dá pra adestrar. Não tem o que fazer com gato, Sim. né? Inclusive, a gente teve um episódio, né, que a gente falou com uma adestradora de gatos, e daí vamos chamar ela de volta, para falar mais sobre as particularidades dessa espécie, que o gato não é ruim, o gato não pensa mal de você, porque às vezes para descrever a postura do gato, as pessoas falam assim, o gato entende que ele manda em você. Não, ele tem uma postura mais, né, mais soberba, vamos colocar assim. Impostada, né? Isso. Ele é, Só que isso é como a gente interpreta o traço da espécie. Ele não tá pensando em fazer isso. Exatamente. Todos os felinos são assim. E daí, se eu preciso adestrar um felino, assim como eu adestro qualquer animal que tem um sistema nervoso funcionante, né? Eu consigo adestrar um felino. Só que o conhecimento banal, o conhecimento espalhado, né? Os mitos, as confusões vão dizendo que não, esse animal aqui não tem jeito. E daí a gente vai estendendo para outras espécies e outros indivíduos. Por exemplo, eu tenho uma criança que bate no cachorro. E eu falo pra criança, não bata no cachorro. E ela vai lá e bate no cachorro. Eu falo, criança, não bata. Dudu, não bata no Lulu, coitado, né? Dudu vai lá e bate no Lulu. Beleza. Chega uma hora que a mãe fala assim, quer saber? Não dá certo. Deixa que morda, deixa que vá, deixa que faça, Deixa que os dois se entendam. Deixa que os dois se entendam. Tem muito Porque a disso, natureza né? é assim. Porque o homem se aproximou do cachorro e não tinha adestrador. Pô, imagina quanta gente não morreu, quanto bicho não morreu, Exatamente. quanto gente não sofreu, até chegar o tempo em que existe um compêndio de informações e tal, e profissionais que sabem dizer isso, analisar isso e tal. Mas isso é um pouco a negação também, né, Fer? Porque você está negando aquilo que você não quer fazer, Eu não então consigo tá tudo bem. resolver. Tá assim livrando mesmo. do estresse do aprendizado. Você não quer fazer aquilo, né? Porque você tem que ter esforço, tem que ter comprometimento, e isso é você que tem que fazer, não o outro, né? Então E é acho assim que- mesmo, é acho que normal. a parte pior, assim, de você não tratar um cachorro como brinquedo é o estresse de você se confrontar. Olha que horror que é isso. Não é saber que o cachorro tem as suas necessidades e saber a lista de necessidades que o cachorro tem. É eu entender, será que eu consigo incorporar isso, essas, né? Essas O mudanças, atendimento a essas necessidades Aham. dentro da minha rotina, dentro do dia a dia, para que eu possa fazer isso todos os dias, né? Isso é tratar um cachorro Agora, com respeito, não sendo um agora brinquedo. pensa, né, Fer? Se isso já é difícil para nós adultos, né? Imagina Fazer esse questionamento, imagine para uma Pra criança, você jogar essa responsabilidade para ela, às vezes de uma criança de 6, 7, 8 anos, sei lá, 10, 12 que seja, e dizer para ela, olha, a partir de agora, a vida desse animalzinho tá na tua mão. Tá na tua é mão, responsabilidade tua. E eu acho assim, ó, que incentivar isso na criança é bom, Não, claro. né? Mas desde Tipo, que seja compartilhada. Exato. acompanhada Ela com não suporte. tem essa condição. A criança não vai ter essa por quê? condição sozinha, né? Às vezes acontece também, sabe aquela coisa assim que a gente tá vendo com muita frequência hoje em dia, sabe? Tipo, você vai me deixar um pouquinho aqui mais solto pra eu descansar, então vou te dar um tablet. Uhum. Posso te dar Pra eu um poder pet, dormir. né? Posso colocar esse pet no lugar desse tablet. É muito mais vai saudável do que uma levar você tela, aqui. Aham. né? Zero tela. Aparentemente, né? De repente tem um rasgo no braço da criança. Isso. Né? Fica ali se entendendo enquanto eu tô aqui. Você me deixa um pouquinho tranquilo enquanto... Exato. Né? É. Também tem esse lugar. Tem. E tem o estresse do cachorro, né? Porque daí quando a gente pensa em criança e tela e compara com criança e cachorro, a gente tem um cérebro sendo ou beneficiado ou prejudicado, dependendo do tipo do uso, né? No caso da criança para tela. Agora, a criança para o cachorro, são dois cérebros vivendo duas realidades, então você tem um desenvolvimento acontecendo em dobro. Se o desenvolvimento é ruim, tá sendo ruim em dobro, porque tá gerando dois problemas. Aham. Agora, quando o desenvolvimento é bom em dobro. Nossa. é bom pra todo mundo, tanto que cachorro é bom pra criança, pra Nossa, deficiente, pra excelente. pessoas Pra com idoso, necessidade, né? É excelente. E aí a relação, o tipo da relação é exatamente o mesmo. Você pega um cachorro e leva pra tua casa. Mas qual é o contexto dos detalhes do passo a passo na rotina dentro?
da rotina. Dentro do dia a dia, dentro desse cachorro que veio, desse Lulu que veio pra casa do Dudu. E você falando desses benefícios, né? Porque vamos falar, né? Eu acho que a adoção ela tem que ser responsável, né? Mas ela também a gente tem que olhar para ela de uma forma assim que tem muitos benefícios, né? Claro. Se ela for responsável, né? Opa! E olha a fala do Diogo Alves da Conceição, que é membro do CRMV do Rio de Janeiro, médico veterinário, que diz assim: a adoção de cães e gatos como presente de Dia das Crianças vai muito além de uma forma de presentear seu filho. Ensinar conceitos de amor aos animais é uma forma de termos um país mais justo e fraterno no futuro. Olha só. O efeito disso. O efeito né? disso. O que tem que tomar cuidado. estabelece nas relações que essa criança vai ter, Vai né? ter. Vai disseminar com o animal. isso. Olha que legal. Mas o que tem que ter cuidado é com a interpretação dessa mensagem, né? Porque uma pessoa que olha e isola o fato de ter um cachorro proporciona isso. Contextualiza. Isso. Não, daí só vai assim, no benefício, não né? é dar Só o cachorro lê o pra benefício. criança, é a frase completa. É dar o cachorro pra criança, Por isso que eu ensinando falo, a... além de ser um presente. Além, Exato. isso. Exato. É uma relação que é recíproca à entrega. O animal entrega para essa criança muitas coisas, mas assim, essa família também precisa entregar para esse animal, e não é a criança, né? Isso, é a família. A família que precisa estar engajada nessa relação também. A partir disso, então, aí você vai ter uma criança que vai se colocar, né, diante das relações futuras, né, muito mais equilibrada. Isso. E a família em todos os níveis de responsabilidade, né? Porque assim como é importante o adulto participar do desenvolvimento da criança, é importante a criança participar do desenvolvimento, porque também, às vezes eu vou em lugares que a pessoa fala, o meu filho é muito agitado. Então, eu vou levar para algum lugar, eu vou deixar em algum lugar e não sei o quê, e daí a gente faz. Eu falo, não, traz, né? É que hoje tudo é agitado, né? Passou um pouquinho do normal. Incomoda fácil. É que normal é tipicidade, né? Então, o que é mais típico é o que é normal dentro, sei lá, da sociedade. É típico que criança... Então, deveria ser o contrário. Deveria ser normal criança ser bagunceira, normal, porque é típico de criança, se movimentar. Aceitem, gente, pelo amor de Deus. Não, mas a partir do momento que você... criança tem infância. Isso. Porque se não for na infância, vai ser em algum momento da vida. Então, que seja na infância do que seja lá na vida adulta, A quando... mesma coisa o filhote, né? Vamos falar bem a verdade. De morder, de roer, de fazer essas coisas? É o normal do filhote. O trabalho do Fer é ensinar a pessoa a canalizar essa energia que o bichinho tem ali, né? Muita... Olha, eu de novo, quase... Porque não tem água agora. Ensinar esse tutor a canalizar essa energia que tem pulsante ali no filhote, né? Porque tem mais energia de um cão adulto ou idoso. Tem mais, né? Sim. Eu lembro que eu fui uma vez no banco, e aí tava conversando lá com a atendente, ela falando comigo, conversa vai, conversa vem, daí ela falou, eu arrumei um Beagle. Quando ela falou, arrumei um Beagle, aí eu falei, você mora em casa ou em apartamento? Tava estragado? Arrumou. A gente fala assim no norte, tá? É linguajar do norte. Arrumou no sentido de que ela adotou. Mas ela arrumou. Sacanagem. É bullying. É bullying com o norte. Vocabulário, falta de vocabulário. Tá bom, vai. Ela comprou, provavelmente. Ela comprou um Beagle. E daí eu perguntei pra ela, né? Eu falei, você mora em casa ou em um apartamento? Só numa curiosidade, eu sei que não faz diferença, mas uma diferença assim, né? Imagina um bicho desse trancado o dia inteiro no apartamento, ou então, pelo menos, estragar sua parte de fora da casa. Diminui um pouco, né? Aí ela falou, não, eu moro em apartamento e eu tô sofrendo muito porque ele tá comendo tudo, ele tá estragando tudo. O sofá. Daí eu pensei assim, bem-vinda, né? Não faz ideia do que é a raça e vai arrumar um Beagle pra ter dentro do apartamento. Sim. Ele é campeiro? Ele é... O Beagle é farejador e caçador. Isso. Só que Ele é muito de caça buraco animais também, pequenos, faz bastante buraco. O sofá, coitado. E ele pega animais tipo de porte de preá, de ratinho, né? Animais menores do que ele e ágeis.
Só que o comportamento mais ágil é o dos terriers, tipo Yorkshire, né? São animais, assim, muito rápidos, muito ágeis, muito desesperados, parece que estão cheirados o tempo inteiro, assim, doidão, né? O Beagle não. O Beagle é menos acelerado, só que ele tem uma resistência enorme, porque o corpinho dele tem uma estrutura fortinha, Beagle então que é ele do aguenta mais Snoopy? tempo. Do Snoopy, não. Não, qual que é do Snoopy? Qual que era o Snoopy mesmo? Não é o Beagle? É o Dachshund. Bacezinho. O Dash, é? É. Achei que era o Beagle. Bacê? Não. É, acho que não. eu achei que era o Beagle, É não o é? Beagle? Não lembro agora. Vou perguntar aqui. Eu achava que era Porque essas questões de desenho também, né? Quando teve aquela questão um episódio que foi com o Alex, que era do ambiente winnicottiano, e daí vocês estavam falando sobre quem nunca tentou morder, não sei o que, o cachorro e tal. E eu fiquei pensando na criança, o quanto desde cedo a própria onomatopeia está presente, porque assim, como que faz o cachorro? Você ensina desde criança que é au-au, é miau. Então, desde pequeno, a criança está convivendo com... Já na linguagem, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, sabe? Então, ela já está inserida, assim, nesse meio. Daí você vê lá a Patrulha Canina, sabe? Os desenhos que ela assiste são cachorros falantes, como se eles tivessem um pouco do... Traços humanos que eles não têm. né? Nessa convivência, sabe? Uma pra vocês que eu achei absurdo quando eu vi. Spirit, não sei o que lá, Indomável, é um desenho sobre um cavalo e tal. Spirit. Eu já vi Beleza. falar, mas não assisti. Aí uma vez eu tava assistindo, isso faz muito tempo atrás, eu tava assistindo como que foi produzido. E aí os desenhos e não sei o que, e daí eles tinham uma dificuldade. Eles não conseguiam colocar expressão no rosto do cavalo. E daí o que eles fizeram para resolver isso, se os formatos do cavalo são diferentes do nosso rosto? Eles colocaram sobrancelha. Então se vocês olharem no desenho, todos os cavalos têm sobrancelha. Ele tem até, e ele fica expressivo, fica... Ele faz aquele... Sabe quando levanta uma lá? Tanto que eu acho que a imagem do espírito é a menina e o cavalo... Sabe com a sobrancelha quando uma levanta assim? Tipo, faz um negócio assim. E daí se você reparar nos desenhos, verdade. cachorros também têm sobrancelha. Sim. E a sobrancelha do cachorro, se você olhar para a sobrancelha do cachorro, juntar com o contexto, você consegue 2 ou 3 expressões, mas não são expressões faciais. São reflexos, por exemplo. Esse é muito bom. Não, ele tá com medo de você. Aí ele vira o focinho para baixo, tipo assim, numa contração da parte da frente, ele faz assim, só que ele não pode tirar o olho do perigo, então ele olha para cima. E daí quando ele olha para cima, ele tem muita pele aqui e enruga. Então ele fica com aquela carinha de triste, assim. Só que ele não tá triste, ele não tá fazendo drama, ele tá com medo. Ele tá tipo assim, ó, você vai me morder? Eu vou morrer agora? Eu preciso fugir Chegou a minha hora? Eu preciso fazer alguma coisa? E daí, o que acontece com alguns cachorros? Alguns são reativos no ataque, outros são reativos na defesa. A maioria dos que se contraem assim, ficam assim, tenso. Aí de repente eles saem fora. Ou eles viram a barriga e se entregam, como se estivessem congelando, assim, pro perigo. E aí eles vão... vira uma bagunça na cabeça deles, porque é um carinho. Só que é um carinho que provoca uma sensação de ameaça. Então ameaça, carinho. Ameaça, carinho. O cachorro vai aprendendo a ficar com essa tensão, essa coisa, assim, que ele vai levando. Enfim. Quando o cachorro agride, ele se sente acuado mais rápido. Então... Tem cachorro que na mesma, tipo assim, ele tá num cantinho de parede, não tem pra onde ele correr, ele tá sendo atacado. A distância que ele precisa pra deflagrar o ataque, pra se defender, varia de indivíduo pra indivíduo. Tem indivíduo que não faz nada até o perigo chegar e se entrega e morre. Tem indivíduo que quando vê um movimento qualquer lá longe, dispara e vai atacar. Né? E tem outros que estão ali na média, cada um é um, a gente tem que testar. Mas as pessoas confundem o olhar de medo com o olhar de dó. E daí, quando o cachorro morde elas, eles pensam, entendi. Ele fez uma carinha de dó fake. Pra eu ir fazer carinho nele, ele morder minha mão. Ele é traiçoeiro. Ele é vingativo. Como se ele tivesse planejado tudo isso. Mas ele não tem nem capacidade de novo, a gente volta nas nossas interpretações. Mais uma vez, uma interpretação. É sempre humanização, nossa, né? Uma humanização. Isso. O olhar humano, né? Que ajuda o cachorro a criar o problema, rotula o cachorro como
Traidor. característica dele, né? Como detentor daquele problema e é como se ele não tivesse uma pata. É algo irrecuperável na cabeça das pessoas, né? E aí, por ser irrecuperável, eu vou procurar ajuda? Não vou. O que eu vou fazer? Eu vou bater nesse cachorro até ele me respeitar, porque quem manda nessa casa sou eu. E na cabeça do cachorro, o que tá acontecendo? Ele ficou com medo, o perigo veio, avançou, ele teve que morder pro perigo ir embora, e depois o que o perigo fez? Voltou e deu uma surra nele. Ah, Confirmou pra ele o medo. E daí das outras vezes ele vai ter medo. E ele vai, mesmo ganhando carinho, vai ficar com medo, ele vai começar a morder as pessoas que tentam fazer carinho. E daí as pessoas... Aí que quando não tem mais como chegar perto do cachorro e manejar quando precisa... Chofer, seguinte, meu cachorro é malvado. Não, e aí a gente volta de novo, né, a falar desse lugar que esse animal ocupa dentro dessa família, né? Sim. Porque ele ainda tá Objetalizado. objetalizado, isso. Ah, obrigada. Ele ainda tá nesse lugar de objeto, uhum. né? Eu lembro, assim, que eu tive alguns clientes que a gente percebia isso nitidamente quando era um casal recém-casado. E daí o upgrade para saber se ia dar filho ou não. Cachorro. Poderia Pega o O test drive. Não, o test drive. Passava pro estágio do animal primeiro. Nossa, que exemplo ótimo. Né? Ah, vamos ver se a gente concorda na educação, vamos ver se... Cachorro virou instrutor de paternidade. Tipo isso, Fer, tipo isso. E Já vai aparecer um monte de curso aí agora. comum, é muito Você acaba humanizando o cachorro e cachorrizando o filho, né? Exato. Só que sabe o que acontecia? Assim, você via o lugar que aquele casal dava pro animal a partir do nascimento do bebê, filho. porque daí Exato. eles falavam assim, não, tá, eu achei legal isso aqui, essa experiência, vamos ter um filho. Aí tinha um filho. Eu conheci um casal, gente, que era a coisa mais patológica que eu já vi na minha vida. Que era assim, eles iam no mercado e aí o bichinho não podia ficar sozinho nunca. Sabe o que é nunca? A mulher entrava pra fazer compra, o cara ficava com o bichinho dentro do carro. Ai, que dó. Sim. Ele ficava lá esperando no pet o animalzinho fazer o banho e tosa e tal. Ele ficava lá esperando enquanto não terminasse, ele não... Entendeu? Era tudo assim, uma coisa bem patológica mesmo. Daí a mulher engravidou. E daí o cachorro sumiu do pet, assim. Eu achei estranho, né? Eu falei, nossa, o que será que aconteceu? Meses depois ele voltou, ele tava todo peludo, enosado, embolado, de um jeito que eles nunca tinham deixado. Não, guardaram no porão. Agora que o bebê Porque é a atenção do bebê. Porque agora eles têm um filho de verdade. Faz esse lugar de cachorro. De cachorro. Entendeu? Imagina o tamanho da quebra para esse cachorro. Porque olha os O padrões que sofrimento, ele foi né? Porque não ficava construindo, sozinho nunca. né? Então ele foi provavelmente humanizado em excesso num primeiro momento e depois deixado sem suporte nenhum no segundo momento, né? E imagina o trabalho que você tem com esse cachorro, com a quantidade de memórias, experiências que ele tem, né? Sim. De explosões emocionais, de desesperos, de angústia por ficar fechado, né? A pessoa... Tem gente que me pergunta assim, eu posso deixar meu cachorro num banheiro, mas só enquanto eu trabalho, só por 8 horas. Daí eu falo pra pessoa, beleza, faz o teste. Entra no box do teu chuveiro, fecha. E fica lá Fica 8 horas. Né? E como é que você vai ficar? E me diz o que você sente. E daí, aí já teve uma pessoa que falou pra mim, mas eu sou capaz de ficar 8 horas no banheiro. Eu falei, mas o seu cachorro também é. O problema é o pós. Mas e se você ficaria todos os dias lá? Até o mesmo descanso, né? Até assim, você também não quer ficar deitado, dormindo o dia inteiro, sentado o dia inteiro. Porque chega uma hora que você deseja isso, né? Que você quer. Não, que você quer descansar tudo. Mas, gente, no segundo dia você não consegue. Já não consegue mais. Você começa a ter tédio, você começa. Depois dos 40, começa a ter nas costas. Sim. Não cheguei lá ainda. Eu tô te contando. Mas com 35 eu já tô com artrose. Não, mas com 35 eu já tô com artrose na lombar, então. Mas nem a gente, né? Porque férias é bom, mas viver de férias não é bom. Não é a bom. gente sente saudades, saudades da rotina. Então, pro cachorro também ficar dormindo o dia inteiro, ele tá de boa. Gente, ele não tá de boa. Até daí à noite vai vir, sei lá, aqueles ataques de corrida, qualquer coisa. E daí
é hora de dormir, e daí você vai achar que teu cachorro tem um problema, mas o problema é que você não leva pra passear, você não faz nada com o coitado, né? Agora eu tive uma outra história linda com uma cliente, assim, que ela até era do Nordeste, então ela gostava de rede, né? E daí ela, quando engravidou, ela tinha uma gatinha e ela sempre ficava na rede, assim, e a gatinha em cima da barriga, e a gatinha ali junto com ela, na rede, e foi ambientando ali, sabe? Quando a nenê nasceu, teve problema nenhum. Eu ia te perguntar isso, Fê. Eu ia te perguntar, nesse caso que a Val contou, por algum motivo, tem alguma possibilidade daí do cachorro se tornar agressivo com essa criança? Com Roubou o certeza. lugar, né? Pois é, porque daí Não, é o não por ter perigo, né, roubado o disso. lugar. Ela não, Não, vai substituir não. pensando que tá Por roubando quê? o lugar. É? Não. O cachorro não tem estrutura de empatia. Mas eu nem falo pra estrutura de empatia. Eu digo assim, na questão de atenção mesmo. Isso, mas aí também tem uma... A estrutura da empatia é assim, você consegue se colocar no lugar do outro, tanto pra imitar o outro, quanto pra cuidar do outro, quanto pra evitar coisas. Uhum. Como que funciona o ciúme entre os humanos? Eu não gosto, eu entro em estresse quando você dá atenção pra você, né? Sim. Então, a tua atenção tá indo pra lá, não tá passando por mim. E eu estresso com você e com ela. Beleza. Como que funciona com o cachorro? Você tá dando atenção pra ela. Eu, enquanto cachorro, entendo. Hora da atenção, eu quero pra mim. E eu vou lá e disputo essa atenção. E eu posso disputar essa atenção quando eu vejo quando disparo o gatilho, quando eu vejo, assim, olhou, vai e sai correndo e tal. E daí a pessoa fala, nossa, eu não posso nem olhar pro outro cachorro que esse aqui ciumento vem. Ciumento? Não, ele é possessivo. E se você Mas é um tentar outro tratar probleminha. ciúme... Lado mesmo, da posse mesmo. Porque Da tudo posse, era meu. isso, Tudo era meu, esses tutores eram meus, a casa era minha, tudo era meu aqui. A cama era Sim. minha, o sofá era meu, tudo era meu. Isso. E daí agora não pode, né? Não pode subir na cama O por causa do processo bebê. pode não acontecer, sim, porque daí ele frustra e a primeira resposta da frustração é o aumento da motivação. Você tenta um vidro de pepino em conserva. Eu pego o vidro, tento abrir. Minha mão escorregou. Qual é o primeiro movimento que eu faço? Primeira coisa que eu faço, antes de pedir ajuda, antes de esquentar o negócio, antes de pegar uma colher para fazer a alavanca, fiz o primeiro. De novo com mais força. Aumento de dopamina logo depois da frustração, né? Isso acontece em todos os comportamentos. Beleza. O cachorro tá sempre lá com acesso à cama, às vezes até andando muito no colo, porque a pessoa quer, sei lá, exercitar o colo, né? Pra quando o bebê chegar, não sei. E o cachorro perde isso. Quando ele vai buscar, num primeiro momento, ele faz mais força. Só que quando ele percebe que não tem pra ele naquele momento, ele desiste. Se ele percebe que em momentos aleatórios da rotina existe a parte dele, então cria-se a seguinte rotina. Se eu tô dando atenção pro bebê, tô me direcionando pro bebê, eu não vou deixar o cachorro perceber que eu sei que ele existe. Eu vou ignorar completamente, com olhar, toque, fala, qualquer coisa. Zero atenção. Só que, na hora que eu botar o bebê no berço, que eu for dar atenção pro cachorro, eu não vou dar atenção dispersa. Pro bebê. Pro bebê. Sim. Isso, Então, eu vou pro dar cachorro. atenção pro cachorro. Eu vou escolher um momento onde eu possa focar no cachorro e eu vou dar atenção exclusiva pro cachorro. Mas isso não vai deixar o cachorro possessivo comigo, querendo a minha atenção? Não, porque nos momentos que ele não pode ser agradado, você já ensinou, já mostrou pra ele. Agora não é a sua hora, agora é a hora do bebê. Entendeu? Legal. E daí você consegue criar uma relação mais saudável. Como que você trata essa mesma situação Agora, se ele entre for lá, humanos? né? Daí você tem que fazer terapia com todos os envolvidos, ressignificar tudo É. e, né, uma trabalheira enorme. Né, Fer? Agora, se ele for lá, né, você tá ali lidando com o bebê. E aí ele vai lá, atrás de atenção, ele olha pra você e você fala, não, agora não. Espera, fica aí, agora não. Mas isso é uma atenção, né? Daí esse Isso é uma Você, atenção. você falar... definitivo, né? Exato. Tem que ser na língua Porque do tem aquela cachorro. frase, né? Eu não posso agora, eu tô Isso eu ia trabalhando, falar. daqui a pouco, não sei o quê. Você não sabe que a mamãe agora... Você não tá vendo? Do bebê, Isso, agora, isso, não dá pra dar isso. atenção pra você. Aham, total. E a formação de frases complexas não tem, né? Eles não têm vocabulário complexo. Eles aprendem significados isolados de palavras isoladas e algumas formações eles conseguem pegar. Mas, cara, ele não vai entender.
a frase que você tá falando. Ele vai entender que você tá falando. Daí ele vai achar que lindo, cara. Eu vou fazer isso de novo. Vou fazer de novo, né? Quero mais disso. Exato. Esses dias eu fui passear com meus cachorros, daí começou a chover bem na hora, antes de colocar a guia, mas eles estavam olhando, esperando assim. Aí eu olhei assim, falei, foi mal, guardei a guia. Eu não conseguia nem olhar, porque eu fiquei com dó. Eu realmente fiquei com dó, porque assim, era uma hora que... É a hora que eles esperam, né? Eles veem aquilo lá. E daí eu subi, eu falei, cara, eu fiquei morrendo de dó. Eu falei, eu não posso nem, porque se eu olhar, eu vou querer justificar. Tipo, não deu, tá chovendo, tipo, eu quero mostrar pro cachorro. Eu tive que guardar e subir e falar, porque eu fiquei morrendo de dó. É certíssimo, porque daí você diminuiu o estresse posterior, né? O estresse total. Sim. E aí, como que você zera esse estresse? Olha que coisa linda que é essa. Isso, me dá uma dica gratuita aqui. Como que você tira o estresse do cachorro, que quando ele vê a guia, se agita? Primeira coisa, ele precisa ver a guia e ficar relaxado. Pô, mas isso é impossível, porque quando ele vê a guia, ele né, agita. Beleza. Mas e quando ele vê a guia, ele agita quando ele vê você pegando a guia de um negócio. Como que ele fica se você deixa a guia em cima da mesa da sala? O meu fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Perfeito. E se você pegar a guia e mexer assim? Ele às vezes ele se agita pra porta. Isso. Mas é o mesmo agito daquele que não. tá sempre no mesmo lugar? Não é? Por quê? O primeiro, quando eu pego, porque eles vêm todo... Isso, o gatilho não é a guia. Isso tem que tomar muito cuidado pelo menos no condicionamento canino, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Meu cachorro não gosta de homem. Homem não é gatilho. Como que não é gatilho? Bom, eu tô aqui na frente dele e não tá me atacando. Ah, verdade. Por quê? Porque o contexto é diferente. O gatilho tem imagem, tem som, tem temperatura, tem cheiro, tem toque, tem todas as informações que estão acontecendo naquele momento, né? E aí, se você faz um condicionamento voltado para um gatilho isolado, tipo, eu quero que meu cachorro entenda a guia. Eu vou ficar pensando o que eu faço com essa guia para o cachorro entender que a guia não é a guia. É o contexto todo da coisa. Beleza. Daí você descobriu o quê? A guia em cima da mesa não chama tanta atenção. Ele pira um pouco menos. E daí a gente entra naquela história da curva de reatividade. O que acontece? Tá passeando, o cachorro viu alguma coisa que assusta ele. Ele não sai daqui de uma postura legalzinha e já vai lá matando o cachorro, fazendo o maior escândalo do mundo. Não, ele cresce isso. Só que ele cresce numa fração de segundo. Você vê que uma curva acontece. Se você olhar qualquer vídeo de ataque de cachorro em câmera lenta, você vai ver assim, ele tá calmo, tá tranquilo, meio disperso, curtindo o ambiente. Aí ele olha uma coisa. Aí o olho dele abre, a orelha dele se direciona pro som, ele ergue a cabeça assim, porque ele precisa de uma visão mais ampla. O corpo dele contrai todo, aí ele começa a dar os primeiros sinais, tipo lamber, ou mostrar o dente, ou rosnar, ou latir, para daí ele começar a se movimentar rápido, para quando chegar lá, ele morder, ou latir e acuar, enfim, daí fazer o trabalho que ele vai fazer. Então tem uma sequência de comportamentos, né? E aí, olha que interessante, quando ele cumpre todos os ingredientes do bolo, ele chega no ataque e ele termina o ataque, o organismo dele entende, deu certo, funcionou. Agora, quando ele começa a entrar e para, aí ele entende que não funcionou, aquilo não precisava ter acontecido. Vamos pegar um exemplo nosso. Alguém bate na porta. E daí você abre, é um ladrão. E daí ou você desmaia, ou você sai correndo, ou você ataca o ladrão. Alguma coisa você faz porque você levou um susto muito grande. Depois que você terminou de fazer aquilo, o ladrão foi embora. Você pensa, se eu não tivesse feito isso, o ladrão não tinha ido embora. Beleza. Um outro exemplo. Alguém toca a campainha, só que você mora em prédio, não tocou o interfone. Você, puto, quem será? E daí você não tem olho de gato. Você vai abrir assim, oi, tudo bem? Não. Você vai dar uma olhadinha. É você. É você, dá aquela sensação de alívio. Sim. Você não precisava ter se preocupado. E quando um animal não precisava ter se preocupado muitas vezes, por exemplo, o porteiro do prédio. O porteiro do prédio não tá esperando visita, mas ele sabe que o tempo todo chega uma pessoa desconhecida. Então ele assusta toda vez? Não, ele já tá dessensibilizado. A pessoa entra, ele atende. Bom dia, tudo bem? Onde você vai? Né? E com o cachorro a gente precisa fazer a mesma coisa. Então, se existe uma curva, ele não pode chegar na ponta da curva. Ele tem que ficar no comecinho da curva e sair.
eu tenho a guia no meio da mesa. Se eu só levanto, ele dá aquela olhada. Ele, e vai fazer outra coisa. Pronto. Aí eu tenho a estrutura que ensina o cachorro a não explodir com a guia, porque é o jeito mais rápido de dessensibilizar. Você joga o estímulo e tira a resposta. Não tem resposta nenhuma. Só peguei aqui. Várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Sim. Em vários lugares diferentes, em vários horários diferentes, em várias condições Aí a gente diferentes. volta de novo para o início do nosso assunto, que era a questão da responsabilidade, da adoção responsável, né? Quem adota um cachorro tá adotando Exato. isso tudo. E, gente, eu quero deixar claro aqui, eu vou falar uma coisa, vou abrir meu coração. Eu não sou contra Eu não sou contra a compra. Até porque eu tenho algumas características físicas de umas determinadas raças que eu sou apaixonada. Eu sou E que são apaixonada importantes pelo para muitas Dachshund, pessoas, né? entendeu? Uhum. Aquele vacezinho sem vergonha, vagabundo, meu todinho de verdade lá, Amo, amo. apaixonada. Paixão. Tem gente até que acha... Sim, mas eu sei, inclusive, o que é a responsabilidade de ter um Dachshund. Então, é tudo baixo. Eu sei a questão da coluna. Tô lá com o meu Isso. jovenzinho lá de quase 12 anos sem ter tido nenhum problema de coluna até hoje, entendeu? Uhum. Mas tá tudo na altura dele. A Só casa que, você falou- só que aí tá sendo cuidado por uma veterinária. Sim, mas Né? eu digo assim, eu digo que, né, porque às vezes pode dar a impressão de que a gente tá falando que você só pode adotar. E daí, às vezes, a pessoa que Ah, compra não. um bichinho, ela acaba se sentindo culpada. Peso na Peso, né? consciência. Ou É. com peso na consciência, entendeu? Uhum. Nesse sentido, assim. Não, pensa o seguinte, você precisa de um cachorro para fazer um trabalho. E aí, mas o cachorro trabalha? Sim, trabalha. O Border Collie, fazendeiro. O Beagle, caçador, localizador, né? Tem um Beagle no aeroporto de Amsterdã, que ele trabalha com um coletinho nas costas e no coletinho dele tá escrito: encontrei isso aqui e vim trazer para você. Chegou o avião, a galera sai, as comissárias conferem todos os assentos. Alguém esqueceu um celular aqui. Dá pro Beagle, ele cheira. Depois que ele cheirou, bota na mochilinha, ele sai correndo pelo aeroporto para achar o dono. Alcança a Mas, pessoa, dá um sinalzinho. O Fer, nem precisa ir muito longe, que esses são os mais extremos de serviço mesmo, De né? super serviço, Mas quer ver um serviço que está crescendo muito e está sensacional, assim, que eu acho muito legal, que é o de acompanhante terapêutico. Sim. Né? Sim. Os pets estão fazendo hoje um acompanhamento terapêutico para idoso, para criança, hospitais estão para fazendo, hospitais, sim, né? Eu já fiz esse treino. Muito legal. Pra autista, pra síndrome do pânico. Né? Tem uma pesquisa que fala sobre o entrelaçar dos dedos no pelo do cachorro, como você passa assim na criança, que reduz a ansiedade e o estresse, assim, sabe? Legal. Que legal. Então, às vezes, assim, é o teu próprio cachorro o momento de você um carinho ali que dê benéfico pros dois lados, né? Um que tá ganhando carinho ali, bem de boa, É. e o outro que tá Mas tendo aí essa tem que diminuição lembrar que ali. esse efeito tá escondido por trás de um bem-estar. Ele tem um contexto também, né? Se a criança só passar a mão no pelo do cachorro, mas ela tem medo do cachorro, não vai ser bom pra ela. Isso, Se o cachorro verdade. tem medo da criança passando a mão e ficar reativo, também não vai ser bom pra ela, porque ela pode gostar de passar a mão no pelo, mas se ela levar uma mordida, ela não vai querer mais. Aham, Né? sim. Então, Tem que ser sempre que a gente benéfico vê pros ambos, dois. né? isso. Isso é sustentabilidade, eu aprendi. Sustentabilidade, aham. Sabe que eu fiquei muito desesperado, assim, quando eu percebi num momento da minha carreira que o YouTube tava ensinando tudo que eu ensinava. E aí eu pensei, cara, perdi meu emprego agora. Aham. Porque as pessoas não precisam me pagar. Não precisam me pagar pra ir na casa. Elas podem ver pessoas que, de vários assuntos, alguns não, de vários assuntos, sabem muito mais do que eu. Qualquer qualquer coisa, tem no né? YouTube, aham. Beleza. Aí eu percebi, felizmente pra mim, que as pessoas me procuram porque não elas resolve. tentaram aplicar e não aplicaram. Porque num vídeo do YouTube, como que eu ensinaria o treino da coleira? Faz isso aqui, mesa, tal, contexto, não sei o quê, papapá, explicaria tudo. Beleza. E daí as pessoas fazem perguntas do tipo: não, na hora que eu vou na direção da mesa, o meu cachorro já fica. Aí você pega. E daí eu mudei de lugar e não funcionou. E eu mudei de guia e não funcionou. E daí quando você vai ver, o cachorro tem uma hipersensibilidade a barulho que foi construída com muita atenção. Cada vez que aconteceu um barulho, o cachorro deu um susto, a pessoa, não, coitadinho, vem É que aqui, essa que eu te relação não tem como vender, né? Exato. Essa relação A vai ser muito particular. A base do treino. Isso, Vai ser muito isso. particular. Você falou do barulho, né? A palavra passeio. A gente vê muito, mas muito vídeo, assim, de... Virou até
trend de falar as palavras que o cachorro mais gosta, como se você estivesse falando no telefone com alguém. Então, vamos na casa da avó, o cachorro já faz assim. Já assim. Não acredito, vai ter banana lá, aí o cachorro vai ficando cada vez, e daqui a pouco ele já tá todo agitado. Então, a palavra passear, que eu acho que é o que mais pega, aí eu acho, isso entra na questão da responsabilidade de um todo na casa, né? Porque quando fala, eles ficam, assim, faceiro. E tem gente que acha bonito isso, que nem o chegar em casa, que o cachorro vai pular, que acha que é amor, que acha que é qualquer coisa, enfim. E daí eu falo isso principalmente para minha filha, porque ela é uma criança, né? Isso não é legal. E você tá excitando ele e tal, não sei o quê, você deixa ele ansioso, papapá. Mas daí, por exemplo, começa a lamber pata. Pra parar de lamber a pata, fala, vamos passear, que daí ele para na hora. Eu falo, coitado, cachorro de judiação. E daí toda hora vamos passear. Vamos passear, vamos passear. E daí na hora do vamos passear, eles também estão super ansiosos. Então eu falo assim, não fale isso, a gente vai passear, mas não fale que a gente vai. Só que daí é um todo, né? Que não funciona sempre, né? Porque tem criança, tem idoso. Essas coisas, né, Fer? Que a Lani às vezes faz esses testes também lá, porque falou banho, eles adoram banho. Já ficam animados. Ficam animados pro banho. É o dia do banho. Aí eu brinco com ela assim, tá, não é o banho, fala ganho. 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 Não, fala o tom de voz. Tom de voz. Esse é o teste que eu sempre faço. A pessoa fala assim, nossa, meu cachorro entra em desespero quando fala a palavra mágica. Daí eu pergunto, qual que é a palavra mágica? Passear? Daí a pessoa, mas eu não posso falar, porque se eu falar... Aí eu falo assim, então me diga a seguinte frase. Eu fui no parque com a minha família passear com as minhas crianças e foi muito legal. E daí a pessoa fala, eu fui no parque passear com a minha família, com minhas crianças, porque foi muito legal. E o cachorro não percebeu. Nossa, mas eu falei a palavra mágica. É porque não é a palavra que é mágica. É a palavra, o contexto, com a pausa, com o jeito de falar, com tudo. E daí você fala assim, ó. Entonação. E daí, geralmente, tem uma pausinha dramática, que é onde o sistema nervoso coloca valor naquela ideia. O meu cachorro, tio Fer, nossa, ele não pode ouvir a palavra mais. Quer ver, ó? Vamos passear? Pronto. Nossa, a frase no tom perfeito, bem isolada no negócio. E é super exatamente identificável, é aquilo que ele quer, né? Só Mas que como é que eu tiro isso dele? Fala, contexto, a gente iria passear com os cachorros e não sei o quê. Pronto, misturou a palavra no meio de outros sons, acabou. Se ela falar a mesma coisa, do mesmo jeito, com a mesma expressão corporal, um tom de voz e falar, vamos tatear? Tatear? Isso, talvez. Vai levar um tempo para que ele descubra o que é. Né? Talvez ele não faça relação. Eu acho que ele vai entender do mesmo jeito, porque é todo. Mudou tudo, só mudou a sílaba. O fonema grosseiro aparece ali. É igual o não. Quem usa o não, né, como uma estrutura punitiva. E com o mesmo tom de voz, expressão do corpo, tudo. Não, bom, gão. Vai ter o mesmo efeito. Sim. Não vai ter essa diferenciação. Não, ele não faz. Inclusive. Não. Inclusive, nosso tempo tá indo ralo, infelizmente. E falar de condicionamento, eu falo e esqueço o tempo, né? Sorte que eu liguei o cronômetro dessa vez. Mas, essa parada... A pergunta era? A parada do não, eu só queria adicionar uma coisa interessante aqui. O não... Do não dê cachorro de brinquedo. Pro cachorro de brinquedo. A gente não pode falar o não esperando que o cachorro saiba que o não significa não. Porque pro cachorro um som significa o comportamento que ele apresenta depois que ele acontece. E daí se você me diz assim, o meu cachorro é teimoso, vamos partir do princípio que ele sabe o que você pediu e ele se recusou a fazer várias vezes. Isso caracterizaria como teimoso. Mas, se eu falo não e ele vai latir no portão com mais força, ou na porta, ou enfim, e toda vez a mesma coisa, ele começa a latir, eu falo, para Lulu, e ele... O para Lulu tá significando lata mais alto e com mais força. Né? Ou o cachorro fica pulando. Você chega em casa, daí você pensa, não vou dar atenção, porque o tio Fer falou que não é pra dar atenção. Beleza. Só que o cachorro tá num desespero muito grande, ele não tá cansado, ele tá super disposto, tá super entediado. E daí você vira de costa e o cachorro não vai respeitar a tua comunicação, a tua linguagem corporal, porque ele não tem espaço na cabeça, ele tá malucão, ele quer brincar, e daí ele pula, arranha, e daí ele te morde, e daí você se irrita. E você fala, para, cachorro, mas que coisa! E não deu certo. E daí o cachorro dá aquele susto.
e volta a pular em você. Sim, Ele ganhou validou. uma atenção grande, você acabou sem querer, validando o comportamento dele, reforçando, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. E como que a gente toma cuidado? Tem que contratar adestrador para tudo? Não precisa, você só precisa observar o cachorro. Você chama um profissional se tiver uma dificuldade maior, Na né? verdade, o que precisa ser desenvolvido e que não tem como vender, né, Fer? Porque, assim, a coisa padrão do condicionamento tá lá no YouTube. Isso. Mas a relação entre você e ele, a comunicação e o que ele tá te falando, não tá no YouTube. E até teoria você e prática, descobrir. né? O contexto onde vocês estão, é esse contexto, Isso. né? Nesse momento, Isso. com essa Isso. pessoa, com esse cachorro. Exatamente. O Ele vai se ambiente. comportar, às vezes, dentro da mesma casa, diferente com um e outro. Com certeza. Exato. Cada É assim com um- o filho, cada um né? tem um Quando a mãe comportamento. chega, tava tudo bem até você chegar. Pronto. Ah, Porque a mãe condiciona um monte de coisa, né? Reforça um monte de coisa. Igualzinho. Então tá no indivíduo e tá no indivíduo e no arranjo, né? Então pra você fazer um arranjo, não adianta você saber um exercício. Você tem que cruzar um monte de informação. Então, dá pra procurar no YouTube? Claro que dá. O problema é simples, você resolve muito rápido, muito fácil. Mas daí quando você tem um pepino, É, às eu vezes te você oferto. fica anos É. tentando cruzar informação e sem querer não tropeça nas informações todas que você precisa pra resolver aquilo, né? Por isso, mais um Tá nos sofrendo. motivo para assistir os nossos podcasts. Os nossos podcasts, que aqui a gente fica Porque entregando informação aqui- de graça, além da além da conta, conta. ainda, Não por só trás do condicionamento. É, a gente Né? fala o condicionamento. a E o gente que fala leva a a Fazer pra isso, ele né? funcionar, né? né? Você falou dos episódios, a gente chegou a falar no começo que agora em outubro, mês da criança, a gente vai trabalhar com essa ludicidade, que vai estar Vamos muito interessante, que as famílias que têm filhos, que têm crianças, assistam, porque vai estar demais. O mês inteiro a gente vai estar trabalhando com esses temas, né? Mês de Uhum. outubro, É isso. mês da Vamos brincar de se relacionar com animais, né? Isso. Isso, exatamente. isso, Lembrando que eles vivem bem mais tempo. Não, e fazer uma campanha. 20 anos. Então pense bem. Pense Não, e bem. fazer uma campanha pela volta do bichinho virtual, porque se for para dar bichinho de brinquedo, que seja o Que Tamagotchi, seja né? virtual, Então. né? Exatamente. E os pets a gente deixa para as relações mais consistentes, responsáveis. reais, né? Isso. mais reais, né? É. Que possam pensar em relações reais aí, com as facilidades e dificuldades que elas nos trazem. E é E assim, ó, maravilhoso, né, não, gente? não Nossa. deixar de brincar, Sim, né? A vida pode ser uma brincadeira, desde que com responsabilidade. sim. A educação e a convivência com o cachorro pode ser maravilhosa, né? Aliás, isso faz parte da vida adulta, né? Eu acho que o grande problema é a gente talvez querer imputar em cima da criança uma responsabilidade que é do não adulto. tem, que é do Isso, adulto. é. né? Que é do adulto. E por isso. E que o não pet adianta pode. forçar Aí não e vai dar exigir, né? certo, É. Aí não vai dar certo. Exatamente. Show. Muito Bichos queridos da minha natureza, do meu coração. Terminamos mais um episódio. bom. Sim. No próximo episódio vamos falar mais sobre Vai ter mais. brincadeiras, ludicidade. E tem surpresas boas, né? Que eu não vou ficar espalhando aqui, porque daí vocês vão ver no próximo episódio. Todos os links estão aqui na descrição. E sigam nossas páginas no Instagram, fiquem de olho lá, que os próximos assuntos, os próximos episódios, a gente vai avisando por lá, vamos postando cortes dessas nossas conversas aqui, que são sensacionais. E a gente se vê no próximo episódio. E no Spotify. E- No Isso, Spotify, no lembrado, Spotify. Estamos no Spotify, bichos. Spotify também. Você tem Spotify? O link vai estar aqui embaixo também. Aproveite. Isso aí. Beleza? Até, gente. Beijo. Tchau, Até gente. mais. a próxima. Tchau, gente. Até Tchau. mais.